Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Você está preparado para o novo de Deus? Glória a Deus. E isso que o Senhor tem para nós, uma proposta de vida. Você pode sonhar, você pode ter realmente uma expectativa em Deus, porque Ele é um Deus que não falha. Ele é o Deus que prometeu. Lá no começo de 2022, oramos, clamamos para que o Senhor pudesse guardar as nossas vidas, nos conduzir em paz, e estamos aqui, chegando ao final de 2022, e a fidelidade do Senhor se mostrou presente em cada momento das nossas vidas. Amém? Quero dar o bem-vindo a todos, dizer da alegria do nosso coração em tê-los conosco. Muito bom mesmo poder celebrar ao Senhor com alegria, ver o rosto de vocês, refrigera o nosso coração. A vocês que estão nos acompanhando pela mídia social, pelo Facebook, que o Senhor os abençoe grandemente, que a presença do Senhor seja palpável aí onde você está, como tem sido aqui neste lugar, que a mão do Senhor possa conduzi-lo aí onde você está. Fiquei muito feliz, chegando em casa domingo passado, recebi uma foto do Jairo. O pastor estava de plantão, mas está aqui um pedacinho de pão, o cálice, ceei juntamente com vocês. Lá em Rondônia, estava trabalhando e acompanhando-nos aqui pelo Facebook e ceando junto conosco. Isso é muito bom poder ver que o Senhor tem agido e usado as nossas vidas, a igreja aqui neste lugar, para transformar, para fazer com que essa palavra alcance muito além dessas quatro paredes, muito além dessa cidade, indo realmente a muitos outros lugares. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Práteis, ou prática, traduzido para o português como Atos. Capítulo 13, versículo 22. Vamos ler apenas o versículo 22. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Vou ler mais uma vez com os irmãos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Queria falar com os irmãos nessa noite sobre o tema, o Deus de processos. O Deus a quem servimos é um Deus de processos, um Deus que trabalha nas nossas vidas, não como muitos querem ou como muitos acreditam, tratando-nos através de milagres tão somente, mas não, Deus, o propósito dele é fazer-nos passar pelos processos, alguns processos na nossa vida. Obrigado, querida. Para fazer com que o nosso coração seja tratado, para fazer com que as nossas vidas sejam tratadas, e fazer também com que nós possamos alcançar a maturidade, alcançarmos uma comunhão maior com Ele, alcançarmos um coração disposto realmente a conhecê-lo, a buscá-lo integralmente. E esse é o Senhor das nossas vidas, esse é o nosso Deus. Então nós vemos, quando nós olhamos lá em 1 Samuel capítulo 16, nós vemos Samuel chegando e ungindo a Davi como rei. Davi, que estava trabalhando, os irmãos conhecem a história. Quando Samuel chega, Davi nem estava junto. Veja que era uma circunstância especial. O profeta, o juiz do país inteiro, veio jantar, ou veio almoçar na casa de Jessé, e Davi não foi convidado.
Davi nem estava presente naquela refeição. Ele estava trabalhando, ele estava no campo. E a palavra do Senhor diz que depois de passar todos os filhos, os demais filhos de Jessé, diante de Samuel, e não ter sido nenhum deles escolhido pelo Senhor para ser ungido como rei de Israel, Samuel pergunta se havia mais algum, na nossa linguagem mais antiga, né? Há porventura mais algum mancebo? Samuel pergunta se tinha mais algum homem, se tinha mais algum jovem, se tinha mais alguém do sexo masculino naquela casa, porque havia passado todos os filhos e não tinha ninguém ali, que o Senhor havia dito é esse. E então Jessé diz: tem um, o caçula, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel então diz: não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Davi então é mandado chamar Davi. Davi vem, volta lá do trabalho de onde ele estava e vem até a casa de seu pai para encontrar-se com Samuel. A palavra do Senhor diz que quando Samuel viu Davi, o Senhor disse a esse: unja-o. Davi não passava de um jovem, um adolescente, que estava buscando a cada dia exercitar aquilo que Deus havia colocado no coração dele, exercitar o seu espírito guerreiro, exercitar a coragem, a confiança no Senhor, a confiança em Deus. Davi tinha realmente um entendimento de que em Deus ele podia fazer muitas coisas. Quando nós temos esse entendimento, muitas vezes somos mal compreendidos. Os irmãos de Davi entendiam que aquela confiança que ela tinha no Senhor, eles entendiam como presunção. Não me esqueço da linguagem que é usada na versão de Almeida, quando o irmão de Davi fala com ele e diz: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, descestes para ver a peleja. Davi então, ele era tido como presunçoso. Por quê? Porque os desafios que ele encontrava, ele os vencia, e os vencia com facilidade, porque se empenhava em fazer o seu melhor, mas também confiava no Senhor, que o Senhor era aquele que daria vitória. Davi então vem, e depois de ungido como rei de Israel, ele simplesmente volta para cuidar das ovelhas de seu pai. Veja como é que a coisa acontece. Este homem agora que é, aquele jovem agora que é ungido rei, depois de ser ungido como rei de Israel, ele simplesmente volta e continua fazendo aquilo que ele estava fazendo, sabendo que Deus, no tempo devido, cumpriria a promessa dele, cumpriria aquilo que tinha falado. Davi então volta, por quê? Porque havia um processo na sua vida pelo qual ele precisava passar. Havia um treinamento que ele ainda não tinha concluído, e aquele processo precisava ser desenvolvido. Ele precisava treinar um pouco mais antes de chegar ao lugar onde o Senhor gostaria que ele estivesse. E o treinamento dele era com leão e com ursos. Ele estava ali. Nós não sabemos se nessa circunstância, quando ele é ungido rei de Israel, se ele já tinha matado o leão e o urso. A Bíblia não relata. Eu acredito que ainda não, mas que depois disso ele teve essas experiências. Só uma conjectura minha, nós não sabemos. O certo é que futuramente, quando ele vai se apresentar diante do rei de Israel, ele já declara que havia matado leões e ursos que vinham atacar as ovelhas de seu pai, e havia tomado-os pela barba, pela juba, e os matado e dado golpes nele até que fossem destruídos. Então Davi, ele volta, depois de ser ungido rei, ele volta, por quê? Porque Deus tinha um plano para ele, para que ele sucedesse o rei de Israel, que naquela ocasião era Saul. Esse foi bem o íntere. Saul ainda era rei. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, Paulo está se referindo exatamente a essa circunstância, quando Saul
sendo rei, foi rejeitado por Deus por causa das suas obras, por causa de não obedecer a palavra do Senhor, não obedecer aos comandos de Deus para a sua vida. Ele então é rejeitado, e o Senhor vem e escolhe Davi, com o propósito agora de levá-lo a suceder a Saul no trono. E essa caminhada, essa nova caminhada de Davi, esse rumo agora ao centro da vontade de Deus como rei de Israel, envolvia leão, urso e envolvia gigantes. Nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Há um propósito de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que há um projeto de Deus que foi traçado antes da fundação do mundo para as nossas vidas. Cabe a nós vivermos nele ou não. Deus não vai obrigar-nos a viver nesse propósito, de forma alguma. Ele nos dá a opção de, obedecendo a sua palavra, nós usufruirmos daquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Foi assim com Saul, e nós vamos ver um pouco mais para o final dessa mensagem. Deus havia escolhido Saul com um propósito: fazer de Saul um rei, e não somente um rei, mas fazer também com que a dinastia de Saul pudesse continuar e se perpetuar no trono. Talvez você diga: mas foi o povo que escolheu Saul, não foi Deus. Não, o povo pediu, e Deus mandou também Samuel ir lá e ungir a Saul. Foi Deus quem mandou Samuel ungir Saul, não foi o povo quem escolheu Saul. O povo disse que queria um rei, e o Senhor então, os irmãos conhecem a circunstância, quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai, e ele, que haviam se perdido, ele não consegue achar. Não conseguindo achar, ele vai procurar o profeta, para ver se o profeta podia falar alguma coisa para ele. E nesse encontro com o profeta Samuel, também chamado no Antigo Testamento de vidente, o profeta diz para ele: olha, as jumentas já foram encontradas, mas eu preciso almoçar com você, que tem algo diferente para você. E então, depois em apartado, depois de almoçar com ele, de sacrificar ao Senhor juntos, ele unge a Saul, e Saul então é escolhido ali naquela circunstância por Deus através de Samuel. Mas Saul, ele decide caminhar dentro do seu próprio entendimento. Ele decide fazer as coisas como ele achava que deveria ser feito. Ele decide caminhar de acordo com da forma como ele achava que poderia caminhar. Deus deu alguns comandos para Saul, e ele decidiu fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. E por isso que Paulo escreve aqui dizendo que, e nós vemos também, Samuel também já havia dito isso, que Saul foi rejeitado exatamente por causa disso, porque ele sabia qual era a vontade de Deus, ele sabia qual era o plano de Deus para a vida dele, para através da vida dele, mas mesmo assim ele decidiu desobedecer. Então o Senhor vem e diz: olha, parafraseando sobre o texto, a minha vontade, o meu propósito vai se cumprir, com você ou sem você. Se você não quer continuar trilhando o caminho que eu projetei para você, não tem problema, eu escolho outro que vai fazer aquilo que era para você fazer. E então é isso que acontece. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, e disse: olha, eu estou levantando Davi, porque ele é alguém que vai fazer conforme a minha vontade, ele vai fazer conforme o meu projeto. Então, depois que Davi é ungido rei, ele encara alguns desafios. E dentre esses desafios, havia no caminho dele um desafio que é o mais conhecido: o Golias, o gigante filisteu. A palavra diz que Davi continuava apacentando os rebanhos de seu pai. Os irmãos deles mais velhos, todos faziam parte do exército de Saul, e eles foram então para a batalha, eles foram pelejar contra os filisteus. Os irmãos deles foram para a batalha, e Davi não, porque era muito jovem. E a palavra do Senhor diz que em determinado dia, Jessé chama Davi e diz: olha, vai lá saber notícia dos seus irmãos.
envia Davi, manda ali alguns presentes para o comandante, e ele leva ali alguns pães, alguns queijos, ele leva um suprimento para os irmãos dele e uns presentes para o comandante. E quando Davi chega no campo de batalha, ele chega bem na hora em que o filisteu estava desafiando os exércitos de Israel. Já era o 40º dia. Há 40 dias, ou há 39 dias, o gigante já todas as manhãs vinha e falava e desafiava os exércitos de Israel, dizendo: dê-me um homem para pelejar comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Se eu o vencer e o colocar fora de combate, vocês serão nossos escravos. Todos os irmãos de Davi, assim como Saul e seus guerreiros, estavam lá, mas ninguém tinha coragem de encarar o gigante. Então Davi encontra aquela circunstância, ou encontra naquela circunstância o maior desafio que nós poderíamos olhar e ver na vida dele: lutar sem nenhum preparo bélico, preparo de guerreiro realmente, acostumado a lutar tão somente contra leões e contra ursos. Agora ele encontra uma situação em que havia um homem, um gigante, segundo o próprio relato de Saul, guerreiro desde a sua juventude. Ele não era apenas um homem alto, com aproximadamente entre 2,80 metros e 3,40 metros, dependendo da medida que você pegar, 7 côvados e 2 palmos. Então, ele encontra ali aquele desafio. A Bíblia não fala em lugar algum que Deus fala para Davi, fala: Davi, olha, você vai ter que encarar esse gigante. Não fala. Era uma circunstância onde Davi olhou e viu não apenas a sua nação sendo afrontada, mas ele olhou e ele viu que aquele gigante estava afrontando o Deus de Israel. E ele decide que não ficaria daquela forma. Então ele decide se colocar para ir lá enfrentar o gigante. Veja que, dependendo do ponto de vista como nós encontramos, ou como nós encaramos as nossas batalhas, nós vamos ter uma ou outra atitude. Enquanto que todos os guerreiros se acovardavam diante daquele gigante, Davi viu ali a possibilidade de Deus ser exaltado, ser glorificado. Davi viu ali a possibilidade de que o Senhor pudesse demonstrar que Ele é um Deus que salva, não através de espada, nem de lança, porque do Senhor é a guerra, como o próprio Davi disse ao encarar o gigante, e ele certamente entregaria o gigante nas mãos dele. Perceba, queridos, que as dificuldades da nossa vida não são diferentes. Cada um de nós temos os nossos gigantes, mas nós precisamos entender qual é o propósito de Deus em cada uma das nossas batalhas. Porque entendendo o propósito de Deus nas nossas batalhas, nós certamente as batalharemos com mais segurança. Nós faremos com que a vontade de Deus, o propósito de Deus se manifeste através das nossas vidas, com a segurança de quem peleja, de quem luta com o Senhor ao seu lado. Então a palavra de Deus mostra que quando Davi olha para aquele Golias, ele não vê simplesmente o Golias como uma batalha, ele vê o Golias como uma oportunidade. E ele vê como uma oportunidade dupla. Se você pegar depois o texto lá, você vai poder olhar, certamente, está lá em 1 Samuel 17, ele vê duas possibilidades. Primeira, essa que eu lhes falei, de fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, quando ele diz: olha, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? E em segundo lugar, ele viu que havia uma recompensa para quem vencesse o filisteu. Se você pegar o texto lá, você vai ver que ele pergunta 2 ou 3 vezes: o que é mesmo que vai ganhar quem matar esse gigante? As pessoas então dizem para ele: olha, a casa do pai vai ficar isenta de imposto,
imposto de renda, IPTU, esses negócios, vai pagar nada. A casa do pai inteira nunca mais vai pagar imposto. Além disso, o rei vai dar muitas dádivas, e a pessoa que vencer o gigante vai entrar para a família do rei. Vai entrar com a possibilidade de ser um sucessor do trono. Conseguem me entender? Davi olha para a maior batalha da sua vida que ele havia enfrentado até ali, ou a qual ele tinha encontrado até ali, e ele vê ali a possibilidade de a proposta, o projeto, o plano de Deus se materializar para a vida dele. Era a oportunidade de ele entrar para a família real. Davi não era da família real. Ele não estava na linha sucessória do trono. Não estava. Mas agora ele encontra, e quando ele olha para Golias, Golias não era apenas uma luta, era um marco que levaria Davi a entrar no cenário da promessa. Faria com que agora Davi fosse reconhecido diante do povo, diante dos homens, como um guerreiro, como alguém que era um líder de fato. E ele vê tudo aquilo, pergunta umas 2 vezes: é isso? É, então deixa comigo, eu vou lá, vou encarar. Todos nós conhecemos a história. Ele se apresenta a Saul. Saul diz: olha, você não tem chance, porque você é um menino. Ele é um guerreiro desde a juventude. E Davi diz: não, o senhor não está entendendo. Esse teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás deles. Dependendo da tradução, você vai ver que ele vai dizer: eu pegava pela juba, eu pegava pela barba, e eu dava cacetada neles até matar. O teu servo fez isso com o leão e com o urso. Não será diferente com esse filisteu. Imagina um jovem, um Rafael assim da vida, dizendo assim: deixa comigo que eu vou matar esse gigante aí. Já matei leão, já matei urso, e vou matar o gigante. A conversa de Davi convenceu o rei. O rei colocou toda a nação nas mãos daquele jovem, porque aquele jovem disse que Deus agia através da vida dele. Não foram as habilidades de Davi que convenceram, não foi o porte físico, não foi a sua experiência, não, foi a capacidade de encarar os desafios conduzidos pelas mãos do Senhor. Ele disse: as minhas lutas, as minhas batalhas com leões e com ursos, eu as travo na presença do meu Deus, e Ele tem me dado vitória até aqui, e não será diferente com esse gigante. Saul então libera ele para que ele possa lutar contra o gigante. Nós sabemos a história, ele luta e ele vence. E quando você vence um Golias, tem sempre uma recompensa que vem junto. Juntamente com os Golias das nossas vidas, o Senhor sempre nos dispensa algumas recompensas. Davi então agora tem a honra da nação, a ponto de, com uma única batalha, causar ciúmes no rei, porque ao voltar da batalha, as mulheres celebram a volta do exército, e então colocam que Saul matou os seus milhares, e Davi matou as suas dezenas de milhares. E Saul então com ciúmes diz: já deram a ele dezenas de milhares, o que falta mais? Só lhes dá o reino. Agora Davi era reconhecido, agora Davi estava no cenário da promessa, porque ele decidiu encarar o seu gigante na força do Senhor, e saber que o Senhor, o Deus que deu a vitória para ele lá no escondido, lá no secreto, lá onde ninguém podia ver, onde não tinha ninguém olhando,
era o mesmo Deus que daria vitória a ele no público, onde todos os olhos estavam sobre si. Nós olhamos para essas circunstâncias e entendemos, nas nossas vidas, sempre encontraremos os nossos desafios. E sempre ao nos depararmos com os nossos desafios, nós teremos também, perto de nós, ao nosso lado, os Eliabes da vida. Eliabes era o irmão mais velho de Davi. Foi aquele que disse para ele: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você veio e foi ver a luta, você veio e foi ver a peleja, você gosta mesmo é de ver a briga, a batalha. O que é que Eliabes representa? Eliabes representa aquelas pessoas que normalmente estão ao nosso redor, que são muito valentes com os irmãos, mas são covardes com os seus gigantes. Eliabes estava dentre aqueles que fugiam com medo quando o gigante se levantava, mas para falar com o irmão ele era tupetudo. Ele gostava de falar, de afrontar, de mostrar as falhas, mas não tinha coragem. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, e vamos encontrar ao nosso redor pessoas que gostam muito de apontar, que são críticas, mas na hora de encarar os gigantes dela, na hora de encarar os Golias da vida dela, elas são covardes, não encaram os seus desafios. Por isso não conseguem entrar no cenário da promessa, por isso não conseguem receber realmente aquilo que Deus tem para a vida deles. Eu não estou falando simplesmente de bênçãos materiais, queridos, eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de vida, de entrar na vida, a vida com abundância, sobre a qual nós ministramos domingo passado. E era assim. Sempre tem aqueles valentes mesmo com os irmãos, covardes com os gigantes. 1 Samuel 17, 28. Perto do gigante, como nós vimos nessa mesma passagem de Davi, perto do gigante tem sempre um lugar que Deus já providenciou, onde você pode lançar mãos dos seus suprimentos. A Bíblia fala que depois que Saul liberou Davi para enfrentar o Golias, Davi desceu para o vale onde estava o gigante, e ele passou e apanhou algumas pedras no ribeiro, alguns seixos, algumas pedras roladas. Por que pedra de ribeiro? Porque são aquelas pedras redondinhas, aquelas próprias para lançar de atiradeiras. A gente olha hoje e imagina assim algumas pedras igual a gente atira de estilingue, né? Não era não, queridos. Era alguma coisa assim em torno de 5 centímetros que eram usadas para serem lançadas com a funda. 300 gramas, 250, entre 250 e 400 gramas. Eram pedras grandes. Ele pega as pedras que ele achou que seria necessário, 5 pedras, coloca no seu alforje de pastor e diz: agora eu estou preparado para enfrentar o gigante. Sempre, no lugar, nas circunstâncias das suas batalhas, Deus tem sempre um ribeiro, tem sempre um lugar onde você pode alcançar os suprimentos que você precisa, onde você vai encontrar os suprimentos que você precisa. Deus tem sempre algo para suprir você daquilo que você precisa. É claro, parte já está com você. A funda e o alforje sempre estiveram com Davi, porque era parte da indumentária dele, era parte da sua vida como pastor. Ele tinha sempre ali uma pedra para enfrentar, ou para afugentar os chacais, para afugentar as hienas, para afugentar os leões e os ursos. Ele sempre tinha com ele. Mas agora, naquela circunstância, ele precisava de alguma coisa diferenciada. O inimigo era um pouco maior, era um pouco mais sagaz, mais adestrado. E então ele busca ali e ele se abaixa ali no ribeiro para poder lançar mão daquilo que era necessário. Toda pessoa que vai encarar o seu desafio precisa sempre antes passar por esse processo.
Antes de você se colocar de pé diante do seu gigante, você precisa se abaixar no ribeiro de Deus para acessar os recursos que Deus tem para você, que o fará vencer os gigantes que você encontrar pelo caminho. Certamente Deus vai fazer a diferença. Toda pessoa que mata, toda pessoa que encara e que mata o seu Golias, entra nesse processo de homem, de mulher segundo o coração de Deus, para viver uma nova etapa da sua vida. E tudo isso, queridos, aponta não apenas para batalhas físicas, mas isso aponta principalmente para as nossas batalhas espirituais. Os Golias das nossas vidas hoje são pecados, são circunstâncias que nós sabemos que precisam ser vencidas nas nossas vidas. Os gigantes que desafiam as nossas vidas hoje e contra os quais nós precisamos lutar, são questões que estão arraigadas no nosso coração. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus quer que você e eu nos posicionemos contra os nossos gigantes, quer que os vençamos. Ele sabe que nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de armas, e Ele tem disponibilizado isso, mas para isso é preciso que nós nos abaixemos, que nós nos curvemos diante dEle, no ribeiro dEle, para buscarmos a nossa provisão e encararmos os nossos gigantes. Qual gigante tem te desafiado hoje? Qual tem sido o seu Golias? Feche os seus olhos por um momento. Eu não sei se talvez você tenha algumas vezes tentado encarar o seu Golias sem antes se abaixar para buscar o suprimento no ribeiro de Deus. Não sei. Mas eu sei que cada um de nós tem um Golias que precisa ser vencido. Cada um de nós tem um gigante que a cada manhã ele se levanta para dizer: você não vai conseguir. E talvez você já tenha tentado algumas vezes abandonar a mentira, o vício, a pornografia, os pensamentos maus, a ira, tantos outros gigantes que povoam a nossa terra prometida, a nossa alma, o nosso coração, e que não raras vezes se levantam para dizer: você não consegue me vencer. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa olhar para esse gigante de uma outra forma. Saiba que o gigante é somente um marco para levar você para uma nova dimensão em Deus. Vencer o seu gigante significa entrar no cenário da promessa de Deus e acessar as recompensas que o Senhor tem para aqueles cujos corações são fiéis a Ele. Então coloque a sua vida na presença do Senhor nesta hora. Ouça os desafios que o seu gigante tem lançado contra você. Veja como você o tem encarado, como você tem visto. Como é que você tem visto os leões e os ursos na sua vida, os Golias da sua vida? Você tem olhado e visto que são as possibilidades de você realmente entrar nesse cenário de Deus? De ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, que não volta atrás, que não se acovarda, mas que faz com que Deus seja glorificado, seja exaltado através da sua vida. Não importa se são questões aparentes ou ocultas, o seu gigante precisa cair, e ao cair você precisa cortar-lhe o pescoço. Esse é o processo que Deus tem para cada um de nós. Esse é o processo que Deus tem para a sua vida. Deus não vai vencer essa batalha por você, não, mas Ele vai prover os meios. Confie.
Confie e parta para a batalha com a segurança de que o Senhor, que te conduziu até aqui, conduzirá você em mais essa vitória. Os gigantes de Saul, queridos, foram os filisteus, foram os amalequitas. E infelizmente, Saul não os venceu, porque não obedeceu ao Senhor. Quando tinha que aniquilar os amalequitas, ele salvou a vida de Agag, o rei amalequita. E o Senhor disse: por que você não obedeceu? Se você tivesse me obedecido, eu teria firmado o seu trono para sempre. Mas você não obedeceu. Quando era para ele exterminar os filisteus, ele guardou o que tinha de melhor, as ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E o Senhor disse: eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta nós ficarmos sacrificando algumas coisas e não mantermos o nosso coração em obediência, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria, diz a palavra do Senhor a Saul. Era o propósito do Senhor, e sempre foi o propósito do Senhor, estabelecer Saul como rei. 1 Samuel 13:13, a palavra do Senhor diz: se você tivesse obedecido, o Senhor firmaria o seu reino para sempre. Mas agora ele escolheu um outro, melhor do que você. Veja o que diz, versículo 13, do capítulo 13 de 1 Samuel. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Deus tem um processo para você, e você precisa passar por esse processo. Deus tem um processo para cada um de nós, e esse processo envolve lutas com leões, com ursos e com gigantes, com questões exteriores, com questões interiores, mas todas elas dizem respeito à obediência à palavra do Senhor. Ou você vence os seus processos, ou aquilo que Deus tem como plano para a sua vida jamais se concretizarão. É isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor mesmo diz para Samuel, ou através de Samuel para Saul, dizendo: olha, eu tinha um plano para você. Se você tivesse obedecido, eu executaria esse plano para a sua vida, mas você não obedeceu, por isso eu vou executar esse plano na vida de outro. Eu escolhi agora outro homem que vai obedecer, para poder cumprir aquilo que eu queria cumprir na sua vida, na sua casa, através da sua descendência, manifestar o reino e fazer estabelecer o reino para sempre. Mas a desobediência fez com que Saul saísse daquele plano, do projeto de Deus. Deus é um Deus de processos. Você e eu precisamos encarar as nossas batalhas como parte do processo de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender as nossas desobediências, a nossa falta de posicionamento frente aos nossos gigantes, frente aos leões e aos ursos, tira de nós a responsabilidade de Deus de cumprir o propósito dele e de fazer com que aquilo que ele planejou se cumpra nas nossas vidas. Coloque seu coração diante do Senhor nessa hora. De fato, eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado para destruir a sua vida financeira, a sua fé, para destruir a sua família. Eu não sei.
Mas eu sei que você sabe, você o tem ouvido todas as manhãs, dizendo que você vai terminar sendo escravo dele ou escrava dele. Hoje eu quero que você entenda em Deus que você não precisa orar para que Ele passe de você esse cálice, porque este cálice faz parte do processo dele para a sua vida. Você precisa encarar o seu gigante, você precisa vencê-lo. A palavra do Senhor diz que quando Davi partiu para cima do Golias, e ele pegou a sua funda e ele atirou, e a pedra ficou cravada na testa dele, ele caiu com o rosto em terra. E com o rosto em terra, Davi foi lá com a própria espada do gigante e cortou o pescoço dele. Você não pode brincar com o seu gigante. Talvez você olhe para trás e você até perceba algumas vezes que você conseguiu derrubar o seu gigante. Você conseguiu ficar um tempo vencendo esse pecado, vencendo esse desafio, mas depois voltou atrás, porque o gigante caiu e você não o exterminou. Se o seu gigante cai, você precisa cortar-lhe o pescoço, com a determinação de nunca mais voltar atrás, de nunca mais permitir que aquilo tome conta da sua vida, tome conta da sua alma, mas decidir realmente vencer os seus processos. Hoje é o dia em que o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor nos dá uma nova oportunidade, para que você e eu não precisemos ouvir uma fala de Deus dizendo: eu vou ter que escolher uma outra pessoa para cumprir esse propósito. Vou ter que escolher uma outra pessoa, porque você desobedeceu, porque você foi desobediente. Vou escolher outra pessoa para estar no seu lugar no trabalho, outra pessoa para estar no seu lugar na faculdade, outra pessoa para estar no seu lugar no casamento. Por infidelidade, por desobediência. Isso é parte do processo. Não adianta orarmos para que o Senhor nos livre disso, não. Ele quer que você vença, que você seja mais do que vencedor sobre todas as coisas. Eu quero orar com você, mas não é a minha oração que resolve o seu problema. Não é a minha oração que faz você vencer o seu gigante. O que faz você vencer o seu gigante é a sua decisão irresoluta de obedecer à vontade e o propósito de Deus. Não há gigante que se mantenha de pé diante daquele que resolve ir para a batalha tendo o Senhor dos exércitos à sua frente, decidindo glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, decidindo dizer: olha, Senhor, o teu nome não será envergonhado por esse gigante. Não foi a mim que ele desafiou ao Senhor dos exércitos, e o Senhor hoje o entregará nas minhas mãos. Como Davi disse: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, e o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, darei os corpos do arraial dos filisteus, as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e que o Senhor salva, não por espada nem por lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele o entregará nas minhas mãos. Encare a sua batalha, encare o seu desafio, encare o seu processo dessa forma, dizendo: Senhor, o teu nome será glorificado na minha vida, o teu nome será glorificado na minha casa, o teu nome será glorificado no meu trabalho, onde quer que eu esteja, os gigantes não ficarão de pé, Senhor. Mas não queira colocar-se diante do gigante sem antes se abaixar diante dos rios de Deus para buscar suprimento, porque é Ele quem nos capacita.
E Davi disse: é o Senhor quem adestra as minhas mãos para a batalha, é Ele quem fortalece os meus braços, de maneira que eu possa vergar o arco de bronze. E depois ele pôde cantar: persegui os inimigos e os alcancei, não voltei enquanto todos eles não foram destruídos. Coloque diante do Senhor o seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu vou te honrar. O Senhor não precisará escolher outro ou outra, porque o processo da minha vida se completará com a tua graça e com o teu favor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Cristo de Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, onde quer que estejam. O Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece as falas dos gigantes que têm acordado eles pelas manhãs, Senhor, desafiando, dizendo que eles não vão vencer. O Senhor conhece a luta, o desafio, a agonia. Mas hoje eles ouviram a tua palavra, Senhor. E eu clamo para que o Senhor possa prover a vida daqueles que se abaixarem hoje diante do Senhor, aqueles que se debruçarem hoje nas tuas águas, que mergulharem nas tuas águas, Senhor, para buscar em Ti o suprimento, a necessidade, aquilo que eles necessitam, Senhor, para vencer, para serem fiéis ao Senhor, para manterem as suas vidas nos teus caminhos, honrando o Senhor com tudo aquilo que eles forem fazer. Que o Senhor possa capacitá-los e que eles possam, Senhor, encarar os seus gigantes, vencê-los, e que eles não sejam substituídos, que não precisam ser preteridos, Senhor, mas que o Senhor possa encontrar neles, neste lugar, homens e mulheres segundo o teu coração, que estão dispostos a viver a tua vontade, que têm falhas, que têm pecado sim, Senhor, mas que são no íntimo do seu coração ávidos por cumprir a tua vontade, por obedecer a tua vontade, assim como nós vimos na vida de Davi, Senhor. Cometeu pecados, pecou sim, várias vezes, mas o coração dele permaneceu buscando o Senhor, buscando ser fiel ao Senhor. Que o Senhor encontre neste lugar homens e mulheres dispostos a encarar os seus processos, a viver a tua vontade, para receber do Senhor aquilo que o Senhor prometeu, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a provisão dos céus, seja sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas aqui neste lugar, Pai, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, aqueles que ainda irão ouvir, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá para a sua casa, vá viver a sua semana, olhando para os seus gigantes, com a segurança de que eles fazem parte do processo, olhando para eles e dizendo: pode vir com espada, com lança, com escudo, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sei que este é parte do processo que Deus tem para me colocar no ambiente da promessa, no lugar aonde Ele tem para a minha vida. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Não saia sem cumprimentar cada um dos irmãos. Na quarta-feira nós vamos fazer a nossa despedida. Na terça, né? Obrigado. É porque na quarta existem pessoas que não vão poder, mas na terça-feira nós vamos fazer o nosso encerramento da nossa escola bíblica deste ano, não é? Se os irmãos, aqueles que quiserem vir, podem vir. Nos procurem aí depois do final, para que nós possamos passar como é que vai ser o propósito. Vamos ter uma confraternização aqui para encerrarmos o nosso ano letivo da nossa escola bíblica, e voltaremos no próximo ano para continuarmos o nosso processo de aprendizagem. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Tem aí uma lembrancinha para vocês do Dia da Família, né? Que o Senhor em Cristo os abençoe. Vão viver a melhor semana da vida de vocês, e que Deus em Cristo conceda a vitória em todas as suas batalhas, em nome de Jesus.